Esse é o filme Acompanhante Perfeita de 2025. Ele começa com uma jovem fazendo compras no supermercado quando de repente conheceu um outro rapaz. O nome dele é Josh e quando foi tentar se aproximar para conversar com ela, acabou fazendo todas as laranjas ali da bancada caírem. Os dois riram muito e isso foi amor à primeira vista. Tempos depois, vemos aquela jovem chamada Iris acordando no carro junto do Josh. Eles estão fazendo uma viagem para um lugar muito isolado que nem mesmo aparece no GPS. Esse carro é automático e dirige sozinho. Rapidamente eles chegam até lá e vemos que Iris está com medo de conhecer os amigos do Josh. Ela tem medo de fazê-lo passar vergonha na frente deles, mas Josh diz que não tem como isso acontecer. Os dois então vão entrar na casa e quem vem recebê-los é a Kate, uma das amigas do Josh. Iris não gosta muito dela, pois a mulher sempre a trata mal. Lá dentro da casa, o jovem Patrick estava fazendo comida e preparando as bebidas para todo mundo, até que de repente Eli apareceu. Todos eles são amigos do Josh e depois de aparecerem, quem chega é um homem chamado Sergei. Ele é russo e depois que Iris se apresenta, ele diz que já ouviu falar muitas coisas a respeito dela e fica olhando com essa cara de besta. Iris já vai direto para o quarto dessa mansão gigantesca tomar um banho e o filme nos mostra alguma coisa que estava dentro de sua mala. Depois de se banhar, todos os amigos se juntaram ao redor da mesa e o Patrick contou a história de como conheceu o Eli. Foi numa festa à fantasia, ele estava fantasiado de vampiro quando pisou na cauda de alguém fantasiado de dinossauro. Esse alguém era o Eli. Quando ele removeu a sua máscara, Patrick se apaixonou por ele instantaneamente. A própria Iris fala que sabe como é isso, conhecer alguém e de repente essa pessoa estranha simplesmente se torna o amor de sua vida e você sabe que não pode viver sem ela. Depois do jantar, enquanto prepara as bebidas, Sergei conversa com o Patrick, que pergunta com o que ele trabalha. O russo diz que trabalha com suas mãos e é um trabalho extremamente sujo. Iris vai tentar conversar com a Kate. Ela está namorando o Sergei, mas diz que ele já tem uma esposa. Só que mesmo assim, ela gosta dele, pois o homem é inteligente e muito rico. Mais tarde, então, eles colocam uma música e começam a dançar. Iris vê que o Josh está conversando muito com a Kate e vai até lá puxá-lo para continuar dançando. Depois disso, os dois fazem sem vergonhices e a Iris fica falando que gostou muito do dia de hoje, mas o Josh fala para ela dormir, pois ele está com sono. Na manhã seguinte, quando acordam, Josh pergunta para Iris como está o clima hoje e ela diz que está fazendo 25 graus com 83% de chance de chover à tarde. A jovem então fala que quer começar o dia com o Josh, mas ele fala que bebeu muito ontem e está passando mal. Ele vai ficar tomando um pouco de café e pede para que ela vá dar seu passeio ali ao redor da propriedade. A jovem não quer muito fazer isso, mas acaba sendo convencida por ele e vai embora. Depois que ela sai, Josh pega seu próprio celular e descobrimos que aquilo na mala da Iris era um pendrive. Ela rapidamente chega até o lago para observar a paisagem e encontra um canivete em seu bolso. Ela não entende por que ele estava ali e de repente o Sergei chega para tomar um pouco de sol. Iris quer ir embora pois não se sente à vontade com ele, mas Sergei pede para que ela passe um pouco de protetor solar nas costas dele e a jovem acaba fazendo isso. Vemos então que o Sergei tentou pegar na mão dela e se aproximar da jovem. Ela pedia para que ele parasse e ao mesmo tempo os outros amigos estavam lá na casa conversando, até que de repente Iris apareceu toda suja com o líquido vermelho do corpo do Sergei. Ela conta que ele tentou fazer coisas com ela e a jovem teve que se defender. Kate ficou desesperada e Iris contou tudo o que aconteceu para o Josh. Depois que o Sergei tentou fazer coisas com ela, a jovem o acertou com uma garrafa. Ele caiu com a cabeça numa pedra, depois se levantou para atacá-la. Aí ela pegou aquele canivete no bolso e penetrou o pescoço dele com a lâmina. A jovem fala que só fez isso pois estava com medo de ser eliminada pelo Sergei e nunca mais poder ver o Josh. Como ela estava muito desesperada, de repente, Josh falou para ela dormir e Iris simplesmente apagou. Na cena seguinte, ela estava sendo amarrada pelo Patrick. Como Kate estava muito nervosa, Eli deu alguns remédios para ela dormir e agora eles vão chamar as autoridades. Antes de fazer isso, Josh vai se despedir da Iris. Ele então a manda acordar e ela volta naquele momento em que começou a dormir. A jovem não entendeu nada do que estava acontecendo e o Josh teve que lhe contar a verdade. Ela é um robô, uma acompanhante robótica. Ela serve para dar suporte emocional e fazer coisas com seu dono. Iris mal pode acreditar nisso e começa a aceitar essa realidade quando percebe que fala qualquer idioma do mundo e também porque pode dizer qual a temperatura e o clima instantaneamente. Ainda é um pouco difícil aceitar pois ela tem memórias de seus trabalhos e também do dia que conheceu o Josh, mas ele explica que isso são apenas dados implantados na programação dela. Na verdade, eles não se conheceram naquele supermercado. O que realmente aconteceu foi uma equipe da Empatix chegou um dia à casa do
do Josh, trazendo a Iris dentro de uma caixa. Até as roupas dela vieram junto. Josh assinou o contrato e depois o homem explicou para ele tudo o que a robô Iris pode fazer. Ela será completamente fixada nele e se o Josh quiser voltá-la para o padrão de fábrica, é só colocar o dedo na nuca dela por 5 segundos. Existem diversas leis do governo limitando o uso de robôs. Por causa disso, Iris nunca poderá mentir nem ferir outro ser humano. Josh pode controlar a cor dos olhos dela, sua voz e até mesmo seu nível de inteligência. Se ele colocar no 0, ela será apenas um boneco que recebe ordens, mas se colocar em 100%, ela será tão inteligente quanto alguém com pós-doutorado de uma universidade muito boa. No final, o homem da empresa reforça que a Iris sempre vai falar a verdade para o Josh, não importa o que aconteça. Assim que terminar a configuração dela, ele poderá fazer o que quiser com ela. Depois que os homens vão embora então, Josh só tem que esperar a sincronização do celular acabar e depois se aproxima para que ela escaneie seu rosto e comece o programa que vai fazê-la se apaixonar por ele. Foi nesse momento que a memória dos dois se encontrando num supermercado se implantou no cérebro dela. Instantaneamente, Josh a levou para fazer sem vergonhices no quarto. Iris mal pode acreditar no que está acontecendo. Ela tem sentimentos, sente dor e isso não pode ser real. Ela diz que se o Josh a levá-la para casa, ela vai fazer tudo por ele. Os dois poderão fazer mais sem vergonhices e ela não irá perder a vida. Nesse momento, Kate aparece irritada pois Josh ainda não desligou a Iris. Os dois então vão conversar. Ela não pode ficar falando da Iris como se fosse simplesmente um robô de sem vergonhices, pois ela não é apenas isso. Josh então muda de assunto para dizer que o plano deles funcionou. Eles conseguiram eliminar o Sergei. O homem nem prestava mesmo, estava metido com coisas de criminosos e agora eles poderão ficar com todo o dinheiro dele. Enquanto eles conversavam, Iris viu que o canivete estava ali no tapete e se jogou no chão com a cadeira para tentar cortar as cordas que a amarravam. Quando Josh voltou, Iris já tinha se soltado e o atacou para poder escapar dali. Antes de ir embora, ela pegou seu celular, afinal o aparelho controla tudo a respeito dela. A jovem correu para o meio da floresta e aí, sem outra escolha, Josh teve que contar para o Eli e para o Patrick tudo o que fez com a Iris. Ele utilizou um mod fora da lei para poder mudar a programação dela e fazê-la atacar pessoas. Afinal, a programação original não permite isso. O plano do Josh e da Kate o tempo todo era eliminar o Sergei e a Kate mostra para eles todo o dinheiro guardado ali no cofre, 12 milhões de dólares. Instantaneamente, Eli já quer fazer parte do plano e dividir o dinheiro com eles. Nesse momento então, descobrimos que o Patrick também era um robô. Eli o colocou para dormir. Eles agora têm que ir caçar a Iris para entregá-la para a polícia e depois eles poderão aproveitar todo esse dinheiro. A própria Iris sentou no meio da floresta e começou a se reconfigurar com o celular do Josh. Ela pode mudar a cor dos seus olhos, seu tom de voz e ficou decepcionada ao ver que Josh colocou sua inteligência em apenas 40%. Imediatamente, ela coloca sua inteligência em 100% e já começa a ver o mundo de outra maneira. Os amigos estão na floresta caçando a Iris. Ela parou para montar um plano. A jovem não pode pedir carona, pois senão irá acabar na polícia. Ela também não pode ir a pé, pois vai demorar muito e o Josh já teria voltado para casa e a eliminaria com um objeto letal. O plano mais plausível é voltar até a casa do Sergei, pegar o carro do Josh e mandá-lo dirigir de volta para casa. A robô vai tentar fazer isso e no caminho percebe que Eli e Patrick estavam ali. Os dois conversando contaram toda a história a respeito da Kate e do Josh terem planejado tudo isso para eliminar o Sergei. E também percebemos que Patrick sempre soube que era um robô, ao contrário da Iris. Eli se aproxima dele e fala que mesmo sendo um robô, ele o ama e isso nunca mudará. De repente, o celular do Josh que estava com a Iris começou a vibrar e eles ouviram um barulho. Utilizando o objeto letal do Sergei, Eli começou a efetuar disparos contra ela, que tentou correr. O jovem conseguiu capturá-la. Eles desceram um barranco e brigaram pelo objeto letal. No final, Iris conseguiu pegar e eliminar o Eli. Patrick viu tudo. Iris pediu desculpas e logo Josh e a Kate chegaram. A jovem robô correu até o carro do Josh. Ele quase se aproximou e ela bateu a porta nos dedos dele. Ela então mandou o carro dirigir para casa, mas não reconhecia sua voz. Pensando rápido, a robô pegou o celular e mudou seu tom de voz para parecer com o do Josh. Agora o carro reconheceu e vai levá-la de volta para casa. Na saída, ainda passou por cima do pé do Josh. No meio do caminho, entretanto, o carro parou. Josh conseguiu pegar o celular do Sergei e avisar as autoridades que seu carro foi subtraído. Isso fez o carro inteiro parar. Josh ligou para ela e ficou tentando convencê-la a voltar, dizendo que a amava. Iris falou que também o ama, mas os dois não estão mais funcionando juntos. O problema não é ele, é ela, e terminou o relacionamento com ele. Josh ficou em choque. Uma robô acabou de dar o fora nele. Para poder capturá-la, Josh foi até o Patrick e utilizou o pendrive com um mod para alterar a programação dele. Depois, o resetou o padrão de fábrica e tomou o lugar do Eli nas configurações como amante. Agora, Patrick vai recuperar a Iris para ele. Quando
Quando Iris finalmente quebrou o vidro do carro, um policial estava passando por ali e foi ver o que estava acontecendo. Ela pensou rápido e, para não contar toda a verdade, mudou seu idioma para alemão. O policial não entendeu nada, apenas que ela está na casa do Sergei. Ele agora quer levá-la até lá, mas quando viu a faca dentro do carro, resolveu prendê-la. Só que Patrick apareceu. Iris tentou avisá-lo, mas ele não entendia, pois ela estava falando alemão. Patrick se aproximou. O policial apontou seu objeto letal, mas Patrick o desarmou e depois o eliminou, descendo o cacete nele. O robô então voltou para casa com o carro das autoridades e a Iris. O policial sem vida estava no porta-malas. Kate entrou desesperada para pegar sua metade do dinheiro e fugir dali. Só que o Josh falou que não pode ser assim. Ela então disse que tudo saiu do controle, sem contar que o Sergei nem mesmo era um criminoso. Ele na verdade ficou rico produzindo esterco, por isso era um trabalho sujo. A mulher então desceu para fugir. Josh mandou o Patrick pará-la e o Patrick foi e enfiou um objeto cortante nas costas dela. A mulher só pôde se sentar no sofá ao lado da Iris para perder a vida. Durante a noite então, Josh mandou a Iris acordar na mesa do jantar. Ela fala que fez tudo isso para não perder a vida e não vai deixar que um jovem que tem o bingolim tão pequenininho igual o dele se dar bem nessa história. Só que nesse momento, Josh diminui a inteligência dela para 0% e para fazê-la sentir dor, ele a faz ficar com o braço esticado em cima de uma vela. A robô começa a chorar. O pessoal da empresa, a fabricante dela, ligou pro Josh para confirmar a localização e vir ver o que aconteceu. E nesse momento o braço dela começou a pegar fogo. Josh então mandou o Patrick jogar um pouco d'água nela. Ele então passou o objeto letal para Iris e Josh mandou ela apertar o gatilho e uma bola de chumbo quente em alta velocidade atravessou essa caixa de plástico no formato de crânio de uma mulher da Iris. A robô então se desligou em cima da mesa. O pessoal da empresa rapidamente chegou para levar a Iris e o Josh contou a maior mentirada, dizendo que ela deve ter ficado com ciúme dele, pois estava dançando com a Kate e por causa disso resolveu eliminar o namorado dela e ela, sem contar o amigo deles, Eli, que também tomou na jabirosca. Ele contou toda uma história emocionante e até mesmo fez o Patrick se fingir de policial para poder corroborar com a história. Agora, os dois trabalhadores da empresa vão reiniciar a Iris e levá-la embora para poder checar todas as filmagens e gravações que tem dentro dela. Nesse momento, Josh ficou em choque. Como assim, imagens e gravações? O pessoal da empresa então explicou que quando assina o contrato tem dizendo tudo isso. E por sorte, o HD da Iris não foi danificado. Afinal, na cabeça dela fica apenas a antena de Wi-Fi. Todas as imagens e sons ficam guardadas no estômago dela. Josh está ferrado. Os dois da empresa então vão pro carro e no caminho um deles fala pro outro que o Josh realmente tomou na jabirosca. Ele deve ter modificado o programa da Iris e isso é ilegal. Ele vai pra cadeia. Os dois então colocam a Iris na van para poder reiniciar e vão embora. Só que o Patrick aparece e elimina um deles com um objeto letal. O outro consegue fugir e o Patrick vai atrás dele. Enquanto isso, Iris termina de reiniciar. Patrick estava prestes a eliminar aquele jovem, mas a Iris apareceu e tomou o bastão de choque dele. Ela queria eliminá-lo, mas não podia, pois sua programação resetou de fábrica. Patrick então iria eliminá-la, mas aí a jovem começou a falar de todo o amor que ele sentia pelo Eli, seu dono original, e isso fez o robô se lembrar de tudo. Em desespero, pois perdeu seu amor, o robô fez o choque daquele objeto passar por seus circuitos e deletar sua existência. O jovem da empresa ficou muito agradecido, pois Iris salvou sua vida e resolveu fazer algo por ela. Josh estava em casa e, fingindo ser o Patrick, Iris entrou e o enganou. Quando ele apareceu, ela estava lá com um objeto letal. A jovem agora tem acesso a toda a sua programação, todo o seu nível de inteligência e pode imitar vozes e fazer coisas que não podia fazer antes, graças ao funcionário da empresa. Josh não pode desligá-la de maneira alguma e a jovem ameaça eliminá-lo. Só que Josh não acredita nisso e se aproxima. Realmente, Iris não conseguia eliminá-lo, pois o amava, e ele a empurrou. Os dois começaram um embate e depois de um tempo, finalmente Josh conseguiu ficar sob ela e antes de eliminá-la, pediu que ela dissesse que ele é tudo pra ela. Iris fez isso e quando Josh iria eliminá-la, a jovem pegou o abridor de garrafa do Sergei e acertou contra o crânio dele. O abridor entrou pro cérebro do jovem e ele perdeu a vida. Iris agora está completamente livre. Ela removeu sua pele artificial, deixando seu braço robótico de fora. Pegou algumas roupas, o Mustang do Sergei e saiu dali para ser completamente livre, dando até um tchauzinho para outra robô em um carro que ficou em choque. Obrigado por assistir. Até o próximo.